Marechal Deodoro, os moradores seguem em alerta por causa das fortes chuvas que deixaram, inclusive, muitas ruas alagadas. Vocês vão acompanhar agora a reportagem de Maria Maciel sobre toda essa situação. Deixa eu ver. O nível do rio Sumaúma em Marechal Deodoro subiu. Com o risco de transbordamento, as famílias ribeirinhas da comunidade Itaperaguá já ficam em alerta. O rio começa novamente, porque não é de agora que isso acontece, né, como o ano passado mesmo. E todo o inverno nós tem que enfrentar esse fantasma, que sempre atormenta a gente nessa época de inverno. São mais de 50 famílias no local, que todo ano vivem a mesma situação, de medo e desespero no período chuvoso. Tirei a geladeira e tirei um som já. E as outras coisas, cheguei já a trepar, caso, porque a maré está subindo, ela só vai secar mais tarde. E aí, se chover, ela não danificar mais o resto das coisas. O trecho alagado ainda é pequeno. Mesmo assim, os moradores não têm outra alternativa a não ser andar pela água, que chega próximo ao joelho. As casas aqui do início, olha, dá para ver que os batentes são altos, mas se a água subir mais, não tem como entrar e pode invadir as residências. É uma preocupação imensa porque tem familiares meus que moram aqui, né? Tenho tia, tenho irmã aqui, meu tio também. Aí sempre quando tem isso aqui, todo ano aqui, é uma preocupação danada. Aí a gente sempre vem aqui para dar uma força, né? A água não chegou a invadir as casas, mesmo assim a preocupação é grande. A Defesa Civil Municipal esteve no local e acompanha a situação. A Prefeitura e a Defesa Civil estão a posto, estamos aqui com o nosso quadro aqui, o pessoal da assistência, os colégios já estão preparados, os abrigos, né, mão de obra, transporte à disposição. E aí, se precisar, pode ligar no número da Defesa Civil, que estamos a inteiro dispor. A Lagoa Manguaba atingiu nessa manhã 240 centímetros. A cota de transbordamento é de 280. Em 48 horas, a cidade registrou mais de 300 milímetros de chuva. Mas a expectativa é que a água comece a baixar se não voltar a chover. A Defesa Civil do Estado nos fez uma visita aqui, inclusive se encontram aqui no local, né, e nos comunicou que a previsão é que as próximas 3 horas não teremos chuvas aqui no município. O que pode trazer um pouco mais de tranquilidade, né, para essa localidade aí, porque eles tiveram inclusive a influência da maré. A maré da lagoa subiu, é aquilo que eu falei ontem, se nós tivéssemos naquelas chuvas a maré um pouco mais alta, talvez a situação estivesse pior do que essa que nós vamos mostrar. Eu vou continuar ainda em Marechal Deodoro, só que dessa vez eu vou ao vivo trazer a Maria Maciel, que está em Marechal Deodoro, para atualizar a situação que a gente mostrou agora mais cedo, quando ela acabou passando ali naquela canoa pelo local. Pelo que a gente observou, né, Maria, as casas já têm inclusive uns certos batentes, né, um pouco mais altos, já corriqueiro dessa situação, dessas enchentes, né? Porém, parece que a água diminuiu um pouquinho do que estava mais cedo, é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, a gente ouviu aí na palavra do próprio coordenador da Defesa Civil que a expectativa era essa, né? Sem chuva nas próximas 3 horas. Só que não foi o que aconteceu, viu? A chuva parou agora um pouco, mas já choveu aqui meia hora sem parar, então o nível não baixou não, pelo contrário, né? Subiu um pouquinho em relação ao que estava. A gente que está aqui acompanhando, né, os moradores que são daqui, que são da região, eles sabem, né, entendem, tem até umas marcações, né, quando a gente chegou, estava um pouco abaixo e agora subiu um pouquinho, pelo menos um palmo a mais desse horário que a gente registrou. E como você dizia, Wilson, aqui as casas já são assim, preparadas, né? Já tem essa calçada mais alta, né? Com os batentes das portas, justamente por conta desses alagamentos. Essa é a principal região, a primeira região a ser afetada com esse transbordamento do rio, que fica bem logo ali. Então, essa área é um pouco mais baixa e aqui, quando enche, é o primeiro local. Tanto é que, quando você passa ali daquela curvazinha, entrando, porque essa comunidade tem ainda algumas casas do outro lado, ali já está seco. Então, é mais esse pedaço aqui, que é mais baixo, esse trecho, que fica alagado e não tem como, né? As pessoas acabam passando por aqui mesmo, a pé, como a gente está vendo agora aqui, uma carroça, ou então de bicicleta, moto, porque não tem outra alternativa. Agora, nesse momento, o sol voltou a aparecer. Parece que agora o tempo vai firmar e essa é a expectativa, né? E como a maré
ela vai baixar, né, daqui para o final da tarde, então a expectativa é que o nível da água também baixe. A preocupação é grande, mas segundo a Defesa Civil, essa área toda, essa região, assim como toda a cidade, está sendo monitorada, né? Estão acompanhando de perto essa situação. Mas os moradores, é claro, como conhecem, né, tudo o que acontece, já levantaram os móveis de lugar, né, tiraram o que corre o risco de perder-se caso a água invada as casas, porque aqui todo mundo já está acostumado, infelizmente, com essa situação que entra ano, sai ano, sempre acontece. E olha, não é só aqui em Marechal Deodoro, né, que os problemas acontecem. Por conta das chuvas, né, o município de Pilar também registrou vários transtornos. A gente esteve lá ontem, o nível da Lagoa Manguaba ainda não tinha subido, não havia um transbordamento, mas hoje pela manhã a situação estava bem difícil, como mostra o repórter Bruno Protásio. Com água na altura do peito, o Luiz Felipe atravessou o alagamento na BR-316. Conhece a região? Arriscou mesmo assim? Conheço aqui, tudo. Sempre assim? É, direto. Aí aqui, você ó. recuperou essas placas, foi? Tem mais ali, pô. Você foi pegar as placas ali no meio? Dentro. Dentro dessa área alagada mesmo? Foi. Só caminhões e ônibus passavam com mais facilidade. Carros de passeio que se arriscaram ficaram no meio da água. Uma caminhonete passou e quase ficou sem a placa. Um homem conseguiu recuperá-la e entregou ao motorista. Olha como a viatura da polícia enfrentou o alagamento. O trecho fica na entrada de Pilar. Já na principal ladeira de acesso da cidade, um deslizamento de terra interditou completamente a via. Um terreno embaixo da ladeira chegou a ser atingido. Parte do acostamento também cedeu e um buraco se formou no meio da pista. Pilar é margeada pela Lagoa Manguaba, que estava com nível muito alto por conta das chuvas. Segundo os moradores, a lagoa começou a transbordar ainda ontem. Mas como não parou de chover, este trecho da orla lagunar amanheceu assim, totalmente alagado. Perto dali mora o Arnaldo, que já enfrentou muitas épocas de cheias. Em uma delas, perdeu tudo. Sempre quando chega o período de chuva, ele tem a mesma preocupação. A gente geralmente espera a água subir, passar dali da barragem que tem ali separando. Aí quando a água sobe é que a gente já fica com medo, né? Assim, quem mora aqui, tipo eu moro aqui na frente. A gente pega e já começa a tirar as coisas. Aí a gente acostumou assim, com esse tempo de chuva que a gente já vai se programando para tirar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque assim, a gente não tem medo dessa chuva que tá, não. O medo é quando começa mesmo assim, pegar direto, que a água começa a subir o paredão, que tem um paredãozinho. Quando ele sobe que passa, aí a gente já começa a arrumar as coisas para ir para casa de família ou para alguma escola, algum canto. Mesmo com a orla cheia de água, a prefeitura de Pilar afirma que a lagoa não transbordou, mas emitiu alerta aos moradores do entorno para que busquem locais seguros até o nível da água voltar à normalidade. Outra região crítica é conhecida como Barreirão, onde casas quase foram totalmente encobertas pela água. Segundo a prefeitura, 24 pessoas estão desabrigadas e 11 desalojadas. A Defesa Civil vistoriou os locais e descarta a situação de emergência no município. Hoje o coordenador se reuniu, né, e estamos visitando para ver se esses municípios estão precisando de apoio, né, um apoio da Defesa Civil para a gente trabalhar em conjunto, né. Mas até no momento não vai precisar reconhecer Pilar, né, não vai precisar fazer reconhecimento nenhum de emergencial. Até o próprio Almir disse ali, já conversou comigo, que não há necessidade, eles vão dar conta do recado. O problema, como vocês estão vendo aí, a questão do Barreirão, que isso aqui é normal, né? Mas eles já estão providenciando, né, junto com o pessoal da infraestrutura, já um estudo para fazer o escoamento dessa água. Eles colocaram 2 bombas ali, né? E a gente reza que não chova mais, né? Se continuar chovendo, não tem, aí piora mais ainda a situação hoje no estado, né? Aqui também há uma preocupação com o nível da lagoa. Mas está estável, né? A nossa preocupação também é com a lagoa, Manduaú, né? E outras lagoas, como o Vale do Paraíba também é a nossa preocupação. Mas graças a Deus está estável, né? As cabeceiras do rio não choveram tanto,
né, que a nossa preocupação maior é essa. Mas, graças a Deus, estamos aqui para dar assistência aqui ao pessoal de Pilar e tem outras equipes se deslocando para outros municípios também, como Marechal, São Luís do Quitunde, para dar também um apoio. Como a gente viu na reportagem do Bruno Protásio e também a situação aqui, são famílias que vivem nessas áreas, que são áreas problemáticas, áreas que a gente sabe que quando chega o período chuvoso, isso pode acontecer, inundações, alagamentos e hoje, pelo menos, Wilson, essas famílias já sabem o que fazer. Ninguém fica mais esperando o pior acontecer, né? Já sabe desse alerta, quando vê subir, é como aqui, as pessoas já sabem as medidas preventivas. Olha, primeira coisa, vamos erguer os móveis, tirar o que pode tirar e, em primeiro lugar, salvar as vidas. Tanto é que aqui na comunidade, 4 famílias decidiram, por conta própria, né, sair para a casa de parentes, né, com medo. Então, as pessoas sabem também qual é o limite, até quando esperar. Não dá para esperar a água chegar na porta, porque o importante é isso, é salvar vidas, né? E por isso essas orientações, ações preventivas, né? Esse acompanhamento da Defesa Civil, das Secretarias de Assistência dos municípios são fundamentais. A gente segue por aqui acompanhando a situação, né? Nós vamos também mostrar a situação lá da Orla Lagunar, aqui de Marechal Deodoro, e também de outros problemas que podem ter ocorrido aqui na cidade por conta dessas chuvas, que parece que agora vai dar uma trégua. Assim a gente espera. É com você aí no estúdio, Wilson. Vamos voltar agora a falar ao vivo com a Maria Maciel, porque ela está lá na cidade de Marechal Deodoro. E a gente quer saber quais são as ações que estão sendo, inclusive, desenvolvidas no município de Marechal Deodoro para evitar mais transtornos com essas chuvas que ainda vão cair, como disse o meteorologista Vinícius Pinho. Maria Maciel, quais são essas ações? Pois é, Wilson, olha, a cidade toda fica em alerta devido a essa grande quantidade de chuvas. Aqui em Marechal Deodoro foram mais de 300 milímetros aí nas últimas 48 horas e, é claro, existe essa preocupação aí com o nível da Lagoa Manguaba. Aqui do meu lado está o secretário de Infraestrutura do município, Victor Almeida, para falar então com a gente sobre essas ações, né? São ações preventivas, limpezas de canais, o que está sendo feito para evitar transtornos? Boa tarde. Oi, boa tarde. A gente já vem há mais ou menos 1 mês e meio já com essas ações e desde o último sábado que as equipes estão nas ruas. Então, só nessa noite agora desse dia já choveu mais de 140 milímetros e as equipes estão em alerta. A gente vem desobstruindo galerias, a gente vem dando limpeza em córregos e riachos e com o acompanhamento de hora em hora do nível da lagoa, juntamente com a SEMAR e com a equipe em loco, verificando a régua que mostra esse nível, se está subindo ou baixando da lagoa. Agora, a gente teve uma situação ali na região da entrada do Broma, né, que acabou vindo muita água, lama ali para a rodovia. O que pode ser feito ali? Já se sabe qual é o problema? O nível de chuva foi muito alto nessa noite, né? E aí a gente já está com toda a equipe lá, já desviamos uma parte da água e vamos agora agir com uma obra de infraestrutura, que é canalizando essa água e verificando o que ocasionou isso aí. Ontem sobrevoamos de helicóptero a área, porque é uma área com uma vegetação muito densa, mas a equipe já está lá, já desviou a água e o trânsito continua fluindo lá naquele local. Aqui na cidade existem algumas áreas, bairros que preocupam mais? Isso, o bairro do Riacho Velho e Auxiliadora é o ponto que enche mais rápido quando há essa inundação, que ainda não houve, graças a Deus, espero que não haja. E aqui no centro histórico também, que é ali no Beco do Regata, no Barro Vermelho, esses são os primeiros pontos que a gente consegue verificar o nível da lagoa subindo. A gente vê que o tempo está bastante instável, chove, saiu um sol agora há pouco, então, à medida que tem um tempo seco, isso ajuda também. Ajuda bastante, porque a gente fica mais tranquilo e com a equipe na rua soluciona mais rápido também os serviços que já estão previamente identificados. Então a SEMAR está nos ajudando bastante, a Defesa Civil Estadual também, e a gente vem com esses acompanhamentos de hora em hora. Obrigada pelas informações, secretário. Então, a gente tem uma atualização da situação aqui no município de Marechal Deodoro. A gente mostrou logo no início do programa a situação lá na comunidade ali do Taperaguá, que o rio Sumaúma subiu um pouco, mas a situação está sob controle, ninguém precisou sair de casa, não há desabrigados neste momento. É com você aí no estúdio, Wilson.